Pessoal, é um prazer estar com vocês. Quem está falando aqui é o professor D'Amato e hoje nós vamos conversar sobre leis de Newton. Vamos lá? Bora! Então, a primeira coisa aqui que nós temos que fazer é definir força. A ideia de empurrar ou puxar um corpo para colocá-lo em movimento está relacionada ao conceito intuitivo de força. Então, se eu vou empurrar ou puxar um corpo para colocá-lo em movimento, isso está relacionado à força. Também podemos associar força à ideia de provocar deformação. Então, força pode estar associado à ideia de colocar o corpo em movimento ou alterar o seu movimento e também de deformar um corpo. Resumindo, qual que é o conceito de força? Qualquer agente capaz de produzir no corpo uma mudança na quantidade de movimento e ou uma deformação. Alterou o movimento de um corpo ou provocou uma deformação nesse corpo, isso é força. D'Amato, como que eu vou medir força? Força é medida através de um equipamento conhecido como dinamômetro. Dentro dele tem uma mola e ele tem um ganchinho, onde eu vou pendurar os corpos. Quanto maior a massa desse corpo, mais a mola vai esticar. Ou seja, esse corpo ele vai apresentar uma força maior. Tranquilo? Então vamos supor, coloquei aqui um corpo de massa 1 kg. A mola sofreu uma deformação. Se eu colocar aqui um corpo de massa 2 kg, a deformação da mola vai ser o quê? Maior. Tranquilo? Então depende diretamente da massa do corpo, a deformação que a mola vai sofrer. D'Amato, quais são as unidades de força? Força, pessoal, ela pode ser dado em kgf, está indicado para a gente no slide, que é o quilograma força. Um corpo de massa 1 kg, a força aplicada é 1 kgf. Um corpo de massa 2 kg, a força aplicada vai ser 2 kgfs. Outra unidade de força, além de kgf, que é o quilograma força, é Newton. Newton é a unidade de força no sistema internacional. Como que eu converto kgf para Newton? 1 kgf equivale a quanto? 9,8 newtons. É fazer uma regrinha de 3. Beleza? Pessoal, classificação de forças. Nós vamos classificar força aqui em 2 tipos. Força de contato e força de campo. Primeiro tipo, força de contato. O próprio nome está falando. Só existe força de contato se existir o quê? O contato entre 2 corpos. Vamos supor o seguinte, eu tenho essa senhora empurrando a bicicleta. Só tem essa força se tiver o contato da senhora com a bicicleta. Eu tenho essa moça segurando esse peso de academia. Só tem essa força se tiver o contato dessa moça com o peso da academia. O homem está puxando o ônibus. Só tem essa força se tiver o quê? O contato do homem com a corda e da corda com o ônibus. Então, força de contato são forças que surgem no contato de 2 corpos. Exemplo, quando puxamos ou empurramos o corpo. E a força de campo, D'Amato? Força de campo são forças que atuam à distância, dispensando contato. Então, não depende de ocorrer o contato. Exemplo, eu tenho um ímã e tenho um metal. À medida que eu vou aproximando o ímã do metal, eu vou sentindo que está atraindo mais. A força ali, eu tenho uma força maior. Tranquilo? D'Amato, mesmo sem ocorrer o contato entre eles, existe uma força. Entre a Lua e a Terra, não tem o contato da Lua com a Terra, mas existe uma força de interação entre os 2 astros. Força-peso. Então agora nós vamos listar algumas forças importantes. Pessoal, a força-peso sempre, ela atua na direção vertical e sentido para baixo. Peso é uma força de direção vertical e sentido para baixo. D'Amato, como que eu decoro peso? Polícia de Minas Gerais. P igual a mg, Polícia de Minas Gerais. P é a minha força peso. No sistema internacional, peso é dado em newtons. M é a massa do corpo. Essa massa é dada em quê? Quilos. E o G, a aceleração da gravidade, que é dada em quê? Toda aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, para determinar força-peso, qual a equação que nós utilizamos? P é igual a mg, Polícia de Minas Gerais. P é o meu peso, peso dado em newtons, sistema internacional é um N maiúsculo. M é a massa do corpo, dada em quilos. E G, a aceleração da gravidade,
dada em metros por segundo ao quadrado. Beleza, todo mundo? D'Amato, peso sempre tem direção vertical e sentido para baixo. Também é chamado de quê? Força de atração gravitacional. Ah, beleza. Então, peso é a mesma coisa que força de atração gravitacional. Olha os exemplos aqui, ó. Eu tenho uma caixinha sobre uma mesa. O peso sempre direção vertical para baixo. Uma caixinha apoiada numa parede. Peso sempre direção vertical, sentido para baixo. Um corpo caindo. Peso, direção vertical, sentido para baixo. Um corpo num plano inclinado. Peso, direção vertical, sentido para baixo. Tranquilo? Pessoal, uma coisa importante aqui. Massa. Massa é uma grandeza invariável de acordo com o corpo celeste que nós estamos. D'Amato está na Terra, ele tem uma massa. Foi para a Lua, a massa dele é constante. Foi para Júpiter, a massa não altera. Então, a massa é uma grandeza invariável dependendo do corpo celeste que nós estamos. Beleza? E o peso? O peso é uma grandeza variável. Por que é variável? Porque a aceleração da gravidade ela varia. Peso não é massa vezes gravidade? A massa não varia, só que a gravidade varia. Então, se eu for para um local que a gravidade é menor, automaticamente o meu peso vai ser menor. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então, ó, todos nós estamos presos ao chão por causa da existência de uma força de atração do campo gravitacional da Terra, que nos puxa na vertical para baixo, com aceleração gravitacional. O peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional de um corpo celeste, que tem sempre o sentido de aproximar o objeto que está sendo atraído para o centro desse corpo. Então, peso, ele sempre direção vertical, sentido para baixo. Pessoal, força normal é a força que a superfície faz sobre o corpo. Só existe força normal se o corpo estiver o quê? Apoiado em uma superfície. E uma coisa importante, a força normal, ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Olha aqui, ó, um corpo está apoiado na parede. Então, existe normal porque ele está apoiado em uma superfície. E a normal é sempre o quê? Perpendicular à superfície. Superfície daqui é normal formando 90 graus. Ó, um plano horizontal, normal formando 90 graus. Há um plano inclinado, normal formando 90 graus. Então, sempre existe normal quando o corpo estiver o quê? Apoiado em uma superfície. Quando o corpo está caindo, ele está apoiado em alguma superfície? Não. Então, a normal vale 0. Força de tração, pessoal, é a força existente quando eu quero puxar algum corpo. Então, para ficar claro para a gente, força de tração. Aqui tem um cabo, né, uma cordinha apoiada nesse corpo. Toda vez que eu tiver cabo, corda, um fio, um barbante, existe aí uma força de tração. Então, tem um cabo, fio, corda ou barbante e eu estou puxando esse corpo através desse objeto, né, através desse cabo, através desse fio, através desse barbante, existe a força de tração. Um fio transmissor de força é considerado ideal quando ele é inextensível, ele não estica, não muda suas dimensões, ele é flexível, né, eu posso deformar ele, e a massa dele é desprezível. Tranquilo? D'Amato, força elástica. Quando que existe força elástica? Quando existe o quê? Uma mola ou algum elemento com propriedade elástica. Um exemplo, eu tenho uma tiradeira, não tem ali um material de propriedade elástica? Atua força elástica. Então, no exemplo nosso aqui, eu tenho uma mola de tamanho x0, é o comprimento inicial, eu puxei ela para baixo, ela passou agora a ter um tamanho o quê? x0 mais x. Esse x corresponde ao quê? Ao que a mola deformou. Então, D'Amato, para determinar força em mola ou força em algum material com propriedade elástica, eu utilizo a equação Fel é igual a Kx. O que significa o Fel? A minha força elástica. Toda força é dada em quê? Newtons. O que significa o meu K? A constante elástica. Essa constante elástica depende o quê? Da mola que estamos trabalhando. Cada mola tem um K diferente. Exemplo,
Arrebentou a lapiseira, saiu uma molinha de dentro dela. Aquela molinha, pessoal, é uma molinha muito fraca. Se eu apertar ela, eu consigo deformá-la facilmente. Então, aquela mola tem um valor de K. Se eu pegar uma mola mais rígida, o valor de K é um K diferente. Então, esse K é uma constante elástica. É um valor que depende da mola. Tranquilo todo mundo? Uma mola mais fina, o K é menor. Uma mola mais grossa, mais rígida, o K é maior. Tranquilo todo mundo, pessoal? Beleza. Ô D'Amato, e esse X aqui corresponde ao quê? A deformação da mola. O tanto que a mola deformou. Ou no sentido de esticar, ou no sentido de comprimir. Tranquilo? Fel, toda força é dado em newtons. X, deformação, sistema internacional, metros. Porém, costuma vir muito para a gente em centímetro. E o K, se o Fel é newton e o X metro, o K newton por metro, sistema internacional. Porém, eu já havia falado para vocês que o X é comum vir em centímetro. Então, K vai ser o quê? Newton por centímetro. Tranquilo, pessoal? Olha o exemplo nosso aqui. Eu tinha uma mola com esse tamanho inicial, indicado para a gente. Coloquei aqui um corpinho de peso P. Essa mola deformou X. Na mesma mola, eu coloquei agora um corpo, dois corpos de peso P. Então, agora tem uma força 2P. Qual que foi a deformação da mola? 2x. Não, D'Amato, você colocou agora, no último exemplo, 3 corpos de peso P. Qual que é a deformação da mola? 3x. Ou seja, quando eu tinha o peso P, a deformação era x. Peso 2P, deformação 2x. Peso 3P, a deformação 3x. É proporcional à força que eu aplico na mola com sua deformação. Então, pessoal, se eu tiver um gráfico força elástica versus deformação, à medida que a minha força vai aumentando, existe uma deformação da mola na mesma proporção. Tranquilo? Outro tipo de força importante, pessoal, é a força de atrito. A força de atrito é a força que surge quando uma superfície movimenta-se ou tenta se movimentar em relação a outra. Tranquilo? Então, quando a superfície movimenta ou tenta se movimentar em relação a outra, existe o atrito. E ela surge devido ao quê? Às irregularidades existentes entre as superfícies de contato. Então, ó, eu tenho um bloquinho e tenho uma superfície. Existem algumas irregularidades entre as superfícies. Devido a essas irregularidades, existe a força de atrito. Tranquilo todo mundo? Nesse exemplo aqui, pessoal, eu tenho um bloquinho. Quais forças que atuam nesse bloquinho? Todo o corpo tem para baixo a força peso. Esse bloquinho está apoiado na superfície? Tá. Então a superfície faz sobre ele a força normal. Eu apliquei a força F para frente. Para onde que está o atrito? O atrito é uma força o quê? Contrária ao movimento. O atrito está para trás. Tranquilo? Então, nesse caso aí, força de atrito está para trás. D'Amato, o que nós vimos até agora? Força-peso, ela sempre tem direção vertical, sentido para baixo. Como que eu calculo o peso? Polícia de Minas Gerais. P é a força-peso dada em newtons, N maiúsculo. M é a massa do corpo dada em quilos. E G, a aceleração da gravidade. Beleza. Força normal existe quando o corpo está o quê? Apoiado em uma superfície. É a força que a superfície faz no corpo. E a normal é sempre o quê? Perpendicular à superfície. Tranquilo? Show de bola. Força de tração, quando tem o quê? Corda, cabo, fio ou barbante. Por último aqui, força elástica, quando eu tenho mola ou algum elemento com propriedade elástica. Como que eu determino força elástica? Fel é igual a Kx. Fel é a minha força elástica, dada em newtons. O K, a constante elástica, dada em newton por metro, depende da mola. E o X, a deformação da mola, dado em metros. E por fim aqui, pessoal, força de atrito, que existe quando eu quero empurrar, quando eu estou movimentando o corpo ou estou tentando movimentar um corpo. Então, quando eu estou empurrando o corpo, ele movimentou, ou eu estou tentando movimentar o corpo, tem um atrito. E é uma força o quê? Contrária ao movimento, na grande maioria das vezes. Tranquilo, pessoal? Normal,
é uma força que a superfície faz no corpo, no caso aqui, perpendicular ao corpo, está para cima, o peso para baixo, eu apliquei a força F para frente, o atrito para trás. Pessoal, como que eu determino força resultante? Primeiro caso, força atuante na mesma direção e mesmo sentido. Peguei um bloquinho, apliquei duas forças, F1 e F2. As duas forças têm a mesma direção, direção horizontal, e tem o mesmo sentido, sentido para a direita. Como que eu determino a resultante? A resultante é calculado pela soma das forças, F1 mais F2. D'Amato, sentido da força resultante é o mesmo do sentido das forças atuantes. Ó, F1 e F2, os dois estão na horizontal e com sentido para a direita. Automaticamente, a força resultante, direção horizontal, sentido para a direita. Tranquilo, pessoal? E quando as forças atuam em sentidos contrários? F1 para frente, F2 para trás. Como que eu acho a resultante? É através da diferença das forças. No caso aqui, diferença da maior menos a menor. A resultante é F1 menos F2. Para onde que vai estar a resultante? A resultante ela vai estar no sentido da maior força. F1 para frente, F2 para trás. Então a resultante vai ser para onde? Para frente. Direção horizontal, sentido para a direita, ou direção horizontal, sentido para frente. Beleza? E quando as forças, pessoal, forem perpendiculares, então F1 e F2, entre eles existe um ângulo de 90 graus. Quando for força perpendicular, eu vou aplicar a equação FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ou seja, a força resultante ao quadrado é igual à primeira força ao quadrado mais a segunda ao quadrado. O D'Amato, se eu trocar a ordem, colocar primeiro F2 ao quadrado mais F1 ao quadrado, altera alguma coisa? Não altera nada. Tranquilo? Show de bola. Pessoal, como que eu determino o sentido da força resultante? Eu vou utilizar aqui a regra do polígono. Qual que é a regra do polígono? Todo vetor, ele tem uma cabecinha e tem uma bundinha. Todo vetor. O que eu vou fazer? Eu vou ligar a cabecinha de um vetor na bundinha do outro. Então, a cabecinha do F2 vai ligar na bundinha do F1. Ó, setinha do F2 ligou na extremidade do F1. Qual que é o vetor resultante? É o segmento de reta que une o ponto inicial, partiu desse ponto, até o ponto final. Então, o vetor resultante é o FR. Tranquilo, todo mundo? Então, regra do polígono. Eu vou unir os vetores através da setinha de um vetor com a origem do outro vetor. Ou a cabecinha de um vetor, que a gente está falando a setinha, com a bundinha do outro, que é a origem do outro. Então, cabecinha na bundinha, achei. Aí apliquei a regra do polígono. O vetor resultante é o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Beleza, pessoal? As três leis fundamentais do movimento. Então, até agora a gente viu um pouquinho a definição de força, vimos aí as quatro forças principais, conversamos aí sobre força resultante. Mesmo sentido soma, sentido contrário subtrai, e quando for perpendicular, FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Pessoal, as três leis de Newton, né, que são as três leis do movimento, hoje conhecido como leis de Newton, foram publicadas em 1687 na obra Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Então, as três leis de Newton foram publicadas nessa obra aí, que são princípio da inércia, princípio fundamental da dinâmica e princípio da ação e reação. Primeira lei de Newton, ou lei da inércia. O que ela fala para a gente, pessoal? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. D'Amato, eu não entendi não, não tem problema não, vou te explicar. Pessoal, lei da inércia é a tendência do corpo ficar em equilíbrio. Se o corpo está em equilíbrio, qual que é a tendência dele? Continuar em equilíbrio. Tá bom. Quais são os equilíbrios na física? Equilíbrio estático, quando o corpo está parado. Então, se o corpo está parado, a tendência dele é continuar parado. Qual que é o outro equilíbrio que a gente tem? Equilíbrio dinâmico. Qual que é o equilíbrio dinâmico?
movimento retilíneo uniforme. Se o corpo estiver em movimento retilíneo uniforme, qual que é a tendência dele? Continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter seu estado de equilíbrio. Se o corpo está em repouso, a tendência é continuar em repouso. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, a tendência é continuar em movimento retilíneo uniforme. Beleza? D'Amato, vamos aplicar essa primeira lei de Newton. Vamos lá. Vamos ver essa charge aqui do Garfield. Você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso, estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Perfeito. Se o corpo está em equilíbrio, a tendência dele é o quê? Continuar em equilíbrio. E quais são os dois casos de equilíbrio? Se o corpo está em repouso, a tendência é continuar em repouso. Se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, a tendência é continuar em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Pessoal, todo corpo em equilíbrio, ou repouso, ou movimento retilíneo uniforme, a força resultante vale zero. Não tem força resultante. O que significa não ter força resultante? As forças que atuam para a direita é igual que atua para a esquerda. O que atua para cima é igual que atua para baixo. Isso é importantíssimo, pessoal. Todo corpo em equilíbrio, a força resultante é zero. O que significa força resultante zero? As forças que atuam para a direita é igual às forças que atuam para a esquerda. As forças que atuam para cima é igual às forças que atuam para baixo. Tranquilo todo mundo? Beleza. E quando o corpo está em equilíbrio, além da resultante ser zero, a velocidade dele vai ser constante. Constante sendo zero, ele está em repouso, ou constante diferente de zero, quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo em linha reta com a velocidade constante. Então, pessoal, vamos recapitular aqui. D'Amato, equilíbrio de corpos. Tem dois casos. Equilíbrio estático, quando eu estou em repouso. Se eu estou em repouso, a tendência é o quê? Continuar em repouso. Ou equilíbrio dinâmico, quando eu estou em movimento retilíneo uniforme. Se eu estou em movimento retilíneo uniforme, o movimento em linha reta com a velocidade constante, a tendência é em continuar movimento em linha reta com a velocidade constante. Todo corpo que está em equilíbrio, ou estático ou dinâmico, a força resultante é zero. O que significa isso? A força que atua para a direita é igual que atua para a esquerda, que atua para cima é igual que atua para baixo. Uma anula a outra. Todo corpo que está em equilíbrio, a sua velocidade é constante. Ou valendo zero, se ele está em repouso, ou diferente de zero, mas também constante, quando ele está em movimento retilíneo uniforme. D'Amato, para alterar o vetor velocidade de um corpo, tanto o seu módulo, acelerar ou frear o corpo, como a sua direção, fazer uma curva, é necessária a ação de uma força resultante não nula, diferente de zero. Então, se o corpo está em equilíbrio, a força resultante é zero. Se eu quero tirar ele do equilíbrio, a força resultante ela não pode ser zero, ela tem que ser diferente de zero. E para tirar ele do equilíbrio, ou eu vou alterar o valor do módulo da velocidade, acelerando ou freando o corpo, ou eu vou alterar a direção desse vetor velocidade. O exemplo aqui fazendo uma curva. Beleza, pessoal? Exemplo aqui da aplicação da primeira lei de Newton. Vamos supor, eu tenho uma pessoa em cima do cavalo. Se o cavalo tem movimento, a pessoa também está em movimento. De repente, o cavalo para. O que vai acontecer? A pessoa é arremessada para frente. Por quê? Se ela estava em movimento, a tendência é o quê? Continuar o movimento. Por isso que ela foi arremessada. O outro exemplo aqui, pessoal. Eu tenho um motorista de um carro e o carro está em movimento, automaticamente quem está dentro do carro também está em movimento. De repente houve uma colisão. Quando existe uma colisão, o carro parou. Qual que é a tendência? Nós estávamos dentro do carro. Se o carro estava em movimento, a tendência nossa é o quê? Continuar o movimento. Então o carro parou, mas a tendência nossa é continuar o movimento. Por isso que nós utilizamos o quê? O cinto de segurança, para evitar essa continuidade do movimento, evitando aí uma gravidade maior do acidente. Pessoal, o exemplo aqui no ônibus.
Vou pegar esse segundo exemplo aqui primeiro, na direita. Olha aqui, ó. Eu estou dentro do ônibus, de repente, o ônibus em movimento, o motorista freia o ônibus. Se o ônibus estava em movimento, quem estava dentro dele também estava em movimento. Se o motorista freou, qual que é a tendência nossa? Continuar o movimento. Por isso que a gente é arremessado para frente. Beleza? Segundo caso aqui da esquerda. O ônibus estava parado. De repente acelerou o ônibus. O que a gente faz? A gente dá um passo para trás. Por que isso? Se a gente estava parado, a tendência é o quê? Continuar parado. Se ele entra em movimento, a gente vai contra o movimento. A gente vai para trás. Pessoal, matamos aí a primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton. Princípio fundamental da dinâmica. Essa segunda lei de Newton, pessoal, é o seguinte. Ela é dada através de uma equação. Força resultante é igual a M vezes A. O que é o FR? A minha força resultante, que é dado em newtons. O que é o M? A massa de um corpo, que é dado em quilos. O que é o A? A minha aceleração, que é dada em metros por segundo ao quadrado. Tranquilo todo mundo? Beleza. Ô D'Amato, então quando você falou que força resultante no mesmo sentido eu somo, é para poder utilizar aqui? É para poder utilizar aqui. Ah, quando você falou que força resultante em sentido contrário, eu subtraio, é para utilizar aqui? É para utilizar. Então, primeiro você tiver força no mesmo sentido, você soma o valor que você encontrou, substitui aqui. Sentido contrário, subtrai o valor encontrado, substitui aqui. Se for perpendicular, a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Achou o valor, substitui aqui no valor do FR. M é a massa do corpo, dada em quilos, e o A a aceleração do corpo, que é dada em metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Belezinha? Show de bola. Então, definição para a gente aqui. A mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho um corpo aqui de 1 kg e eu tenho aqui uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A força aplicada aqui, pessoal, foi uma força de 1 newton. Então, a força de 1 newton é a força aplicada num corpo de 1 kg que tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, força aplicada num corpo de 1 kg com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado equivale a uma força de 1 newton. Tranquilo todo mundo? Pessoal, vamos supor o seguinte. Eu tenho aqui uma bolinha de massa M e tenho 4 forças aplicadas nela. F1, F2, F3 e F4. Como que eu determino aqui o sentido e a direção da força resultante? Eu vou ter que aplicar a regra do polígono. Todo vetor ele tem a cabecinha e tem a bundinha. Tem a setinha e tem a origem dele. Eu vou ligar os vetores aqui, ó, setinha na origem do outro. Setinha na origem, setinha na origem. D'Amato, ligou todos os vetores? Liguei. Sempre, pessoal, respeitando a direção e sentido. Ó, copiei o F1 igualzinho aqui. O F2 eu mantive o mesmo tamanho, mesma direção e sentido, só que eu liguei agora a setinha na origem. O F3 copiei ele igualzinho, tá aqui, eu copiei do outro lado. Mesmo tamanho, direção e sentido, só que unindo agora setinha na origem do F3. E copiei o F4 com a mesma direção e sentido e tamanho do início. Igualzinho aqui, respeitando aqui a setinha ligado no início do F4. Quem que é o vetor resultante? É o segmento de reta que une o ponto inicial ao ponto final. Esse é o FR, é a minha força resultante. Tranquilo todo mundo? D'Amato, importantíssimo. 3 situações aqui. Primeiro, vamos considerar que a força resultante ela é constante entre 2 corpos. Então, eu tenho um corpo aqui de massa Mzão e um corpo aqui de massa Mzinho. Apliquei a mesma força resultante nos dois. O corpo que tiver menor massa, que no caso aqui é o Mzinho, automaticamente vai ter o quê? Maior aceleração. Tranquilo todo mundo, pessoal? Então, tem um corpo aqui de massa Mzão, corpo de massa Mzinho. Os dois estão sujeitos à mesma força resultante. Quem tiver menor massa, automaticamente tem maior aceleração. Olha o tamanho do vetor aceleração do Mzinho. É maior
do que o vetor aceleração do mzão. D'Amato, segundo caso, força resultante é igual a m vezes a. Vamos supor que os dois corpos têm a mesma massa. O corpo que eu apliquei maior força resultante, automaticamente ele está sujeito ao quê? Maior aceleração. Mzinho, Mzinho. No Mzinho da direita, o tamanho da resultante é maior do que do Mzinho da esquerda. Automaticamente, ele está sujeito a maior aceleração. E por fim, pessoal, força resultante é igual a m vezes a. É a mesma aceleração nos dois corpos. Eu quero que tenha a mesma aceleração. O corpo que tiver maior massa, automaticamente, ele está sujeito a uma maior força resultante para que eu consiga ter a mesma aceleração nos dois. Então, corpo mzão, corpo mzinho. Os dois estão sujeitos à mesma aceleração. Para manter a mesma aceleração nos dois, o corpo que tiver maior massa tem que estar submetido a uma maior força resultante. Tranquilo? Show de bola! E a terceira lei de Newton, para a gente finalizar o nosso conteúdo hoje, que é o princípio da ação-reação. A toda ação há sempre uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. D'Amato, a bola fez uma força no rosto do jogador, o rosto do jogador fez uma força na bola. Esse F e o menos F, eles têm a mesma intensidade, o mesmo tamanho, têm a mesma direção, porém têm sentidos contrários. Por isso que uma é F e a outra é menos F. O menos F é só para indicar que é sentido contrário. O par ação e reação nunca se equilibra, pois as forças atuam em corpos diferentes. Pessoal, a força de ação é idêntica à força de reação. Só que uma não anula a outra, uma não equilibra com a outra. Por quê? Porque ela sempre atua em corpos diferentes. Uma força que foi feita no rosto do jogador, a outra força foi feita na bola. Exemplo, em mim, na minha pessoa, foi feita uma força de 10 newtons para a esquerda, 10 newtons para a direita. Para onde que eu vou? 10 newtons para a direita, 10 newtons para a esquerda. Para onde que eu vou? Para lado nenhum. No mesmo corpo, atuaram duas forças em sentidos contrários de mesma intensidade. Porém, se for, nesse caso aqui, duas forças idênticas, ação e reação são idênticas, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Elas vão se anular? Não, porque atuam em corpos diferentes. Tranquilo todo mundo, pessoal? Quando eu falo forças idênticas, idênticas no sentido de ter a mesma intensidade, a mesma direção. Só que os sentidos são contrários e elas atuam em corpos diferentes. Beleza? Então, a força que o A faz no B é igual a menos a força que o B faz no A. Esse menos só para indicar que é sentido contrário. D'Amato, só para a gente aplicar aqui o exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui um homem empurrando um guarda-roupa. Ele fez aqui uma força de ação. Se ele empurrou o guarda-roupa, o que aconteceu? O guarda-roupa empurrou ele. É uma reação. As duas forças têm a mesma intensidade, mesmo tamanho, mesma direção, só que atuam o quê? Em corpos diferentes. Beleza? Pessoal, uma pessoa caminhando, o que ela faz? Ela empurra o chão para trás. O que o chão faz? Empurra ela para frente. Então, as forças de ação e reação, elas têm a mesma intensidade, mesma direção, as duas são horizontais, mas atuam em sentidos contrários. Um foguete, pessoal, houve aqui uma queima de combustível, o que fez? Empurrou o ar em direção ao solo. O que o solo faz? Empurra o ar em direção ao foguete. Então, existe forças de ação e reação, mesma intensidade, mesma direção, agora direção vertical, porém sentidos contrários. Houve um disparo, houve uma explosão dentro da arma. O que aconteceu? Os gases empurraram o projétil para frente. O projétil empurrou os gases para trás. Por isso, quando você dá um tiro, existe aquele coice, da arma, ela vai para trás. Por que, D'Amato? Existe a reação ao movimento do projétil. Se, durante a explosão, os gases empurraram o projétil para frente, o projétil empurra os gases para trás. Por isso que tem esse coice. Essa arma, ela volta na direção da pessoa. D'Amato, toda vez que um corpo A exerce uma força F num corpo B, este também exerce em A uma força F.
tá o que? Essas forças têm a mesma intensidade, força de ação e reação, mesma intensidade, mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção, sentidos contrários, têm a mesma natureza, ou seja, ambas são de campo ou ambas são de contato, e elas não se equilibram, elas não se anulam, porque são aplicadas o quê? Em corpos diferentes. Beleza? Pessoal, com isso, nós terminamos aqui a nossa primeira parte da matéria. Qual que é o objetivo hoje? Foi falar sobre definição de força, foi colocar para vocês o equipamento que mede força, os principais tipos de força e falar um pouquinho das 3 leis de Newton. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e muito obrigado a todos. Tchau!